Boa noite. Medo e insegurança nos bairros nobres de Belo Horizonte. Hoje, 2 assaltantes invadiram uma casa no bairro Mangabeiras e fizeram 2 pessoas reféns. Ao longo da manhã desta quarta-feira, o movimento de policiais militares e civis foi intenso. Até o helicóptero da PM foi utilizado. A corporação foi acionada por uma pessoa da família. Uma das vítimas, utilizando o celular, mandou uma mensagem para um familiar que não se encontrava aqui na região e este, por sua vez, acionou a polícia militar. Os bandidos invadiram a casa aproveitando que o portão estava aberto para o trabalho dos pedreiros. 2 pessoas foram feitas reféns. Assustados, os moradores não quiseram gravar entrevista. Os 2 bandidos foram presos e identificados. Luciano Pedro Gomes, de 24 anos, tem passagens por tráfico de drogas e roubo. Christian Gênesis Apolinário da Silva, também de 24, não tem passagens. Com eles, a polícia encontrou uma pistola semiautomática calibre 7,65, munição, celulares, relógios, joias, dinheiro e uma faca, além de um veículo roubado que foi utilizado por eles. Ninguém ficou ferido. Ainda não está descartada a participação dos pedreiros. Isso será investigado por parte da Polícia Civil. Segundo os moradores, casos como este são comuns. A PM garante que tem reforçado o efetivo na região. A Polícia Militar já vem intensificando o policiamento no bairro Mangabeiras. Nós já temos uma patrulha de prevenção ativa exclusiva no bairro Mangabeiras. A Polícia Civil esteve hoje no bairro onde a cachorra, conhecida como Negona, foi vítima de um dos piores crimes já vistos contra animais. Veja só. Ela foi atingida por água fervendo. Enquanto o delegado busca pistas para encontrar o suspeito, a cadela tenta sobreviver. O caso chocou os moradores da cidade de Caeté, a 54 quilômetros de Belo Horizonte. Muita crueldade, né? E a gente vê que a pessoa fez intencionalmente, pôs a água para ferver. Sacanagem, né? Porque é um pobre indefeso, né? Então ninguém vai poder fazer nada por ele. Com queimaduras graves em todo o lado esquerdo do corpo, a cadelinha está internada em uma clínica veterinária da cidade desde o último domingo. O animalzinho sente muita dor e o estado de saúde dela é delicado. Ela estava andando normalmente, ela chegou, ela comeu, bebeu água, né? Mas a situação dela é delicada por causa da ferida. A cadelinha que ganhou o apelido de Negona foi encontrada pelo dono uivando de dor. A suspeita é que alguém tenha jogado água quente nela, que estava prenha e acabou perdendo os 3 filhotinhos. 2 morreram no local e o último morreu já vindo para cá para a ONG. Negona estava com eles há pouco tempo, mas era considerada um membro da família. Não morde ninguém, nem latir com ninguém, ela late. É um cachorro muito adorável. Alexandre não tem condições financeiras de arcar com as despesas de Negona. Ele recorreu à ONG Sociedade Galdina Protetora de Animais e da Natureza. Alguns voluntários da ONG foram lá, entraram em contato aqui com a clínica do Horácio, né? Trouxeram e a cachorrinha desde domingo, então, está internada aqui. Mas o tratamento da cadelinha deve durar 60 dias e vai ficar caro. E a ONG também precisa de ajuda. Ela vai ter que ficar internada muito tempo, né? E depois que sair também vai precisar de um acompanhamento, um tratamento bem, remédio, né? O caso foi registrado na delegacia da cidade. Hoje, pela manhã, policiais estiveram no local e conversaram com algumas testemunhas. A gente já tem uma informação, mas a gente está preferindo reservar a identidade dele justamente para não atrapalhar as investigações. O suspeito pode responder por crime ambiental, maus tratos a animais, com pena máxima de 1 ano. Em Caeté, há pouco mais de 1 ano, um outro cachorro foi barbarizado também. Uma situação muito semelhante de crueldade, que é crime. E as pessoas têm que saber isso. Agora, a polícia tem que encontrar quem fez e punir. Quem quiser ajudar aí no tratamento da Negona, basta ligar para o telefone 31, é o DDD, 9229-6462, repetindo 31 9229-6462. Um acidente na Via Expressa em Contagem deixou 5 pessoas feridas, entre elas 2 crianças. O carro entrou na contramão depois de ter sido fechado por um outro veículo e depois bateu de frente neste caminhão. Pulou e já caiu em frente do caminhão. Não deu para fazer nada, não. Os 5 ocupantes do veículo ficaram feridos.
Entre eles, um bebê de 7 meses, uma criança de 3 anos e um adolescente de 12 anos. O motorista e a assistente social levavam as crianças de um abrigo para passear. Ele dirige a semana inteira, muito prudente. O que me passaram foi isso, bateram na traseira e ele capotou o carro. De acordo com a polícia, o acidente poderia ter acabado em tragédia se os adultos não usassem o cinto de segurança e as crianças estivessem fora da cadeirinha. Aqui temos um exemplo, como a cadeirinha é imprescindível. Um acidente grave e todos saíram vivos, principalmente as crianças de RN 7 meses e 3 anos. Se não fosse a cadeirinha e o equipamento de segurança, com certeza estariam gravemente feridos ou até mortos. Um galpão no bairro Caiçara, na capital, ficou destruído hoje à tarde durante um incêndio. Nessas imagens feitas pelo celular de um morador da região, o fogo destruindo o galpão no bairro Engenho Nogueira, onde funcionava uma grande loja de produtos vendidos no atacado. Apavorados, alguns funcionários pareciam não acreditar no que viam. Segundo testemunhas, o incêndio começou por volta de meio-dia. Acionadas, 8 viaturas dos bombeiros chegaram ao local e 23 homens se mobilizaram no combate às chamas. A dificuldade é a fumaça, né? Uma fumaça preta, forte, tóxica. Então tem que ter cuidado com os militares para acessar o local e também tem risco de desabamento. Não é possível adentrar no galpão até o fundo para fazer o combate. Do alto, a orientação partia do helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros. Para combater as chamas, até uma escada Magiros foi utilizada. Abalado, o proprietário do galpão não quis gravar a entrevista, mas dessa parente próxima aceitou conversar com a imprensa e falou do ocorrido. O fogo começou pequeno lá dentro, lá atrás no depósito. No último lá onde é que ficou os plásticos lá. Acionou o corpo bombeiro, eles levaram 1 hora para chegar. Se eles tivessem chegado antes, não teria tido essa tragédia. Com o calor excessivo, as chamas se alastraram rapidamente e consumiam tudo o que estava pela frente. O telhado veio abaixo. O galpão, de cerca de 3 mil metros quadrados, ficou praticamente destruído. Prejuízo estimado em mais de 3 milhões de reais. Segundo uma das funcionárias que estava no local no início do fogo, o incêndio pode ter sido criminoso. Quase 2 horas de trabalho intenso do Corpo de Bombeiros e o fogo foi finalmente controlado. A preocupação era com os galpões vizinhos. Apesar do prejuízo material, ninguém se feriu. Emocionada, a parente dos proprietários e também funcionária da loja se emocionou ao falar da destruição do local. Ela vai começar do zero. Uma mulher que lutou a vida. Uma mulher que lutou a vida inteira. Agora leva uma facada dessa. É difícil falar, você entendeu? É muito difícil. É um prejuízo incalculável. E sobre a alegação da demora no atendimento, ninguém do Corpo de Bombeiros foi encontrado para falar sobre esse assunto. Romeu Queiroz, condenado no escândalo do Mensalão, conseguiu autorização do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para trabalhar. Ainda não foi definido em qual empresa o ex-deputado vai trabalhar. A Vara de Execuções Criminais tem parceria com algumas instituições que ficam na região e costuma encaminhar os presos que pretendem exercer alguma atividade para essas empresas. Também existe a possibilidade que Queiroz atue na empresa da qual ele é proprietário. Romeu Queiroz foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro no processo do Mensalão e cumpre pena em regime semiaberto em Ribeirão das Neves. Ele foi condenado a mais de 6 anos de prisão. Shoppings de Belo Horizonte aumentam o rigor da segurança para coibir os rolezinhos marcados por jovens através das redes sociais. As empresas que administram esses locais também recorrem à Polícia Militar para tentar barrar esse tipo de encontro. Acompanhe. Esta vendedora, que tem medo de se identificar, está assustada depois de presenciar um dos encontros de adolescentes apelidados de rolezinhos. Foi muita correria, muita confusão. Tinha muita gente, muito menino novo, entre 12 e 14 anos. E alguns estavam com um pedaço de pau. Foi muita correria. Aí mandaram a gente fechar as lojas, depois abriu. Aí depois chegou a polícia, foi muita confusão. O caso mobilizou a polícia, que cercou o centro de compras. Lojas foram fechadas e a entrada de clientes foi impedida. A polícia garante estar atenta aos encontros, que são marcados em redes sociais. Nós já estamos com o planejamento pronto
Para atuar nesses casos, a Polícia Militar se fazendo presente na via pública de maneira preventiva, para dar segurança a todas as pessoas, inclusive aos próprios jovens, e, sendo necessário, fazendo alguma abordagem pontual. E no interior de cada shopping, a segurança já está preparada e, se houver necessidade do acionamento da Polícia Militar, nós estamos à disposição. Com o temor de que novos rolezinhos sejam marcados, um shopping de Belo Horizonte anunciou que vai barrar adolescentes que estejam desacompanhados por uma pessoa maior de idade. Segundo o centro de compras, o objetivo da medida é dar mais segurança para clientes e lojistas. Nas ruas, a medida gera controvérsia. Eu acho que o espaço é livre, todo mundo tem o direito de ir e vir. O problema não são os adolescentes em si, mas aqueles oportunistas que aproveitam para praticar atos de vandalismo. O que caracteriza esses rolezinhos é a sua composição social. São adolescentes, geralmente de baixa renda, que no impulso, ainda não claramente diagnosticado, resolveram ocupar espaços antes destinados aos de sua idade, mas das classes abastadas. É uma espécie de protesto e é contra esses adolescentes que normalmente se montam os sistemas de defesa dos shoppings. Há dois aspectos que merecem atenção. Primeiro, os frequentadores dos shoppings e os comerciantes de lá não podem ser constrangidos. Eles têm direito às compras, às vendas, ao cinema, enfim, à vida que rola lá dentro. Um espaço privado, essencialmente. Segundo, as medidas restritivas que começam a ser adotadas com a desse shopping, que promete barrar jovens desacompanhados, não podem impedir o direito de ir e vir das pessoas, mesmo que de adolescentes. E não podem, muito menos, criar barreiras sociais, tipo, este pode entrar, aquele não pode, elegendo como critérios o tipo físico, as cores, a roupa, porque isso é crime. Como o fenômeno é novo, não se sabe ainda como lidar com ele. Estão todos tateando, experimentando e aprendendo. Seja o que for, o que menos se recomenda quanto a isso é o uso de qualquer tipo de violência. A seguir, material escolar está mais caro e o descuido de passageiros que viram alvos fáceis de ladrões no aeroporto de Confins. Daqui a pouco, depois do intervalo.